Gravação do dia 22 de junho de 2021. Reunião familiar. Você teve experiência, Michael? Tive agora. Pra acordar? Uhum. O que aconteceu? Eu sonhei que no sonho eu tinha levantado da cama, né? No sonho você levantou da cama? No sonho eu levantei da cama. Aí eu tava com uma roupa branca, bem esquisita. Calça largona, blusa largona, branca mesmo. Até parecido com o pano daquele ser daquela vida lá bem antiga que eu tinha visto. Uhum. Bem parecido o pano. Certo. Aí eu levantei, fui pra sala e você tava gravando. No seu sonho? No sonho. Tava minha mãe sentada aqui e a Marcele ali na sua cadeira. Achei estranho, né? Tá a Marcele e todo mundo assim reunido. Aí eu levantei, fiquei olhando pra vocês. Só que quando eu tava olhando pra Marcele e pra minha mãe, elas estavam com a boca aberta e rindo. E era sobre o que você tava falando. No sonho você ficava: não acreditem no Elohim. Ele é um bandido, um mentiroso. Dessa forma. Era um sonho. Você no sonho. Aí você ficava: acreditem no Cthulhu. É a única salvação da humanidade. Desse jeito. E rindo, você ria. Certo. No sonho. Eu ficava olhando e falava: que porra é essa que tá falando? Eu dava risada? Tava rindo. Vocês três estavam rindo. E você tinha acordado? Tava acordado, tava ali. Com aquela roupa mais antiga, tipo da experiência no deserto, com o espelho da obsidiana? Isso, do espelho da... Exatamente. Eu tava olhando pra vocês, aí a minha mãe, ela vinha, ou era minha mãe ou era a Marcele. Elas vinham falar: eu tive um sonho, uma experiência, né? Aí eu falava: nossa, que interessante, conta pra mim. No meio da live toda do vídeo, não sei o que tava fazendo. Eu tava fazendo um vídeo no sonho. Tava fazendo um vídeo no sonho, falando mal dos seres, né? Não gosto nem de citar aqui, porque é bem ruim. Aí a minha mãe, ela veio e falava: Não, mas qual seres? Pode falar, meu eu filho. falo Elohim daqui. Falando mal do Elohim. Falando mal do Elohim, falando que ele era um bandido, um mentiroso. No sonho. No sonho. Aí a minha mãe, ela vinha correndo pra mim e falava: eu tive uma experiência. Eu falava: nossa, que interessante, conta pra mim. Ela: porque eu sonhei que os dracos vermelhos, estavam todos espedaçados e mortos no chão. Sim. Mas por algum motivo eles estavam fumando aqueles cigarros de palha e dando gargalhada. Quem tava fumando? Os dracos. Espedaçados no chão? Isso era o que eu falava. O que ela falava. Aquilo ali eu já tava desconfiado. Peraí, de eu não tudo. entendi direito. Ela chegou em mim e falou assim: olha, eu tive uma experiência. Aí eu falava assim: nossa, que interessante, conta pra mim. Quando ela ia contar, ela falava que ela tinha uma experiência que na qual era como se fosse um sonho mesmo. Que ela viu os dracos espedaçados no chão, os dracos vermelhos. Só que um desses dracos que estava espedaçado, na boca dele tava um cigarro daquelas de palha fumando. De palha? Falei: que coisa bizarra é essa? São entidades da Umbanda, Candomblé, calma. São os primitivos. Aí naquilo eu já tava até incomodado de você você tava xingando o Elohim, aquele ser, né? Xingando? Xingando. E olha que eu nunca xinguei em vídeo. Exato. Eu sempre, todos os meus vídeos, mesmo na era para mostrar a densidade do mundo, na forma de Cthulhu, eu sempre tratei o Elohim com todo respeito. Com todo respeito. Nunca desafiei e xinguei. Porque eu sei, mas pode continuar. Aí desculpa. você tava xingando o Elohim. Mas com palavras ruins mesmo? Com ódio. Porque você nunca falou mal. Mas mesmo se você falou uma palavra assim que não agrade, não foi com ódio. Você falou para as pessoas entenderem. Ali você tava falando, pregando pau mesmo. Sim. Nele. E louvando esse ser. Cthulhu. E falando que era a única salvação da humanidade, que era acreditar nele. Sim. Né? Aí naquilo você ficava rindo também. Você falava sério e ria. A Marcela tava dando gargalhada, só que a boca de vocês estava muito maior, tava bem esquisito. Minha mãe, ela vinha, contava a experiência e ficava rindo. Aí ela sentou de volta ali. Engraçado que eu não vi nem os amigurumi dela. Não tinha os cristal. Não tinha cristal. Não tinha cristal, não tinha os amigurumis dela. A casa não tinha Não tinha nenhuma dessas duas coisas. E aqui em casa tem cristal pra tudo quanto é lado, parecendo a Fortaleza. Tá parecendo uma loja de cristal. Aí eu fui, só que olha que interessante.
Sabe aquele meu cristal pequenininho transparente? Falei pra Marcela, contei pra ela Da agora, experiência né? do cristal? Da experiência do cristal, daquele ser que tava deitado ali, Sim, com a aquela língua pra reptiliana. fora. Falei pra ela que aquele cristal é meu mesmo. Por quê? No sonho eu senti ele no meu bolso. Você sentia ele? Só que até quando esqueci de contar pra ela, no meu bolso tava. Ele Como tava se, vibrando? como se ele estivesse me chamando. O cristal. O cristal tava no meu bolso. Nossa, tô até Da arrepiada. calça. Aí naquilo eu parava bem aqui no meio da porta. Aí eu tava com os braços abertos. Aí eu punha a mão no meu bolso assim e eu senti, era aquele cristal. Era o seu ele. cristal que eu te dei. E ele tava. Como se ele tivesse incomodado e me chamando. Ele tava te chamando. Me chamando. Aí eu fechei a mão com ele assim, ó. Só que na hora que eu fechei a mão, que eu tava em pé olhando pra cara de vocês, que vocês estavam dando gargalhada e rindo, subiu do cristal, tava na minha mão, 2 linhas douradas por dentro da minha pele. Só que era como se eu estivesse falando pra ele, vai nos meus olhos. Pro cristal. Aquela linha. É como se fosse... Já viu o Avatar Aang, que ele levantava um desenho de luz dentro da pele? Tipo aquilo. É um desenho de luz que vai subir Era um dentro da desenho pele. de luz, exato. Só que eu ficava mentalizando e Dourado. falando dourado. Dourado significa, é a ordem dos arcanjos, que os cristais são administrados por eles. Eles são os operadores dos cristais. E dourado é o símbolo dos arcanjos. Pode continuar. Aí eu falava, como se eu tivesse fechado o olho e falasse, ó, vai nos meus olhos. Não sei porque eu falava, mas depois vocês vão ver. Quando subia aqui, ia nas minhas costas, era uma marca, ela não Ele saía. ia subir da sua mão, subir no antebraço. No antebraço e ia pras costas. Ia pras costas. Ia pras costas. Quando ia pras costas, eu comecei a sentir ele queimando no meu pescoço aqui. Na sua nuca. Como se eu atrás. estivesse sentindo ele andando e queimando. Ele estava subindo da sua mão e indo por trás da Por nuca. trás na nuca. Só que naquela hora eu comecei a sentir meu olho, eu tava com o olho fechado nessa hora. Mentalizando, pedindo pra ele, né? Só que eu sentia ele andando em mim. Só que na hora que começou a pegar fogo, foi na hora que entrou na nuca aqui. Aí nisso, eu senti meu olho pegando fogo. Sabe quando o Superman vai lançar um Sim, laser? aham. Naquela, mais ou menos, daquela forma, só que assim, tava tão quente que até parecia. Quando eu abri os olhos, tava tudo em preto e branco. Só que quando eu olhava pra cá e pra cá, onde tava a Marcela, minha mãe e você, eram tudo reptilianos, dando gargalhadas. E cheio daquela, até esqueci de comentar pra ela, e cheio aquelas cordão, cheio de bola, assim. Guia. As guias que os umbandistas, Guia, exato. candomblé Era que banda guias. usa. Cheio Era de guia. guias. Lotado, tinha até nas pernas, Rodeando as pernas. tudo, no corpo inteiro. E eles estavam aqui, não tinha essa mesa, a casa tava vazia. Parecia até que eu tinha... Até uma ilusão eu ter visto aquilo tudo, só que tava realmente esse sofá, você, a minha mãe e a Marcela na cadeira. E eram reptilianos. Só que eram reptilianos altíssimos dando gargalhadas. Só que aquilo me deu um tanto ódio tão grande que era como se eu tivesse mentalizado na ponta da sala uma bola dourada. Só que nisso, mano, eu não sei o que aconteceu, mas ficou tudo dourado a sala. Aí eu acordei no susto agora. Aí você acordou de repente. Acordei de repente, no susto. Eu nunca acordei no susto, agora dessa vez foi no susto. Você assustou? Assustei, porque foi tão real o sonho que até parecia até uma projeção. Mas não foi, era só realmente. Mas eu não sei, né? É um ataque... Mas eu acordei num susto ali. Você acordou hoje também com um pesadelo, né, Nossa, Fabiana? foi forte. Pode narrar aí a sua experiência. Vou virar o microfone pro seu lado. Vou chegar mais perto da mesinha com o microfone. Aí você pode narrar. Olha, sua mãe acordou hoje com um mega de um pesadelo e ameaças. Pode narrar. Sim. Não foi assim como o seu, né? Tão extraordinário. Mas foi em relação assim, eu sonhei que a gente tinha voltado a morar lá no cômodo. No cômodo que foi o nosso Nossa casa por foi muito tempo, ali né? o cômodo ele foi, digamos, nosso deserto por 10 anos. Isso. Nós não conseguimos sair dali de jeito nenhum. É um deserto, né? E lá mudava só assim, que a gente tava como hoje, né? Mas as coisas estavam
tudo igualzinho era, até a televisãozinha, tudo Sofá pequenininho, furado, sofá rasgado, e a gente tava lá. E aí eu comecei a chorar e falei assim, nossa, por que que a nossa vida voltou para trás, né? Por que que a gente voltou para trás? E aí eu ficava chorando, né? E aí eu ouvi o cachorro latir, o cachorro do vizinho. E aí quando ele latiu, eu fui e acordei, mas eu não acordei. Eu saí da onde eu tava porque eu conversei, lembra que eu te falei, que eu contei pra você? Por favor, sim, detalhes pra gente entender. Que aí quando eu acordei, eu falei pra ele assim, nossa, eu falei pro seu pai, nossa, esses cachorros, eles latem muito, né? Aí ele falou, é verdade, eles estão o tempo todo latindo do nada, né? Porque não tinha nada pra eles latir. Só que quando eu falei isso, eu acordei de verdade, Isso na em cama. sonho. Isso, quando eu falei com você, estava em sonho. Sim. E aí, quando eu falei isso sobre os cachorros, aí eu acordei de verdade, Certo. na cama. Aí você tava sentado, que eu acho que você tinha ido no banheiro, alguma coisa assim. E aí eu voltei a dormir. E aí, quando eu voltei a dormir, a gente já tava numa casa grande. Era uma casa diferente, bem grandona, e tava um monte de gente da igreja. Da igreja dos Mormons, quando nós frequentávamos. Isso, tinha pessoas conhecidas e pessoas que eu ainda não tinha Lembra conhecido. aquele casal com aquelas duas meninas Lembro. que frequentou? Eles, né? Eles Estavam elas, estavam só que elas falaram que elas estavam moças, adultas. né? Adultas. Isso, igual Que elas eram são... pequenas, lembra que elas eram Eu lembro sim. pequenininhas? Tipo a sua prima Elisa? Isso. Sua mãe disse que elas eram adultas, tipo você. Adultas. Tipo, é porque na época que eles frequentavam, elas eram bem crianças, pequenininhas. Elas eram né? pequenininhas. E ela já era adulta. Então, foi muito real, assim, foi muito forte. Que eu realmente, eu olhava e falava, nossa, que tanto de gente na nossa casa, né? E ali, a gente tinha acabado de se mudar para essa casa. Então a gente estava arrumando as coisas, né? Arrumando e tal. Inclusive tinha algumas coisas que, muitas coisas de hoje, assim, né? E eu tentando arrumar as coisas e tinha esse tanto de gente. E aí, um dessas pessoas era um presidente da igreja. E aí ele começou a falar... Presidente, para as pessoas entenderem, é tipo um pastor, um bispo, pastor, é uma autoridade. É uma né? autoridade, exatamente. E ele falava assim, olha, vocês vão estar lá amanhã, no caso seria, eu acho que no domingo, Na igreja. né? Na igreja. Aí eu falava assim, não, nós não vamos não. E aí o Marcelo, Sim. olhava pra mim, No sonho. e falava assim, a gente vai sim. Vai sim. E eu começava a discutir com ele, falava assim, não, a gente não vai. O que você tá fazendo, Marcelo? Você tá louco? Né? Não, nós não vamos. E aí as pessoas lá começaram a discutir. Aí tava você, a Marcele, e aí todo mundo começou a brigar comigo e discutir. Até os meninos? Até os meninos discutindo. No sonho, o comigo. Mike e a Marcela estavam brigando com você. Sim, que era pra mim calar a boca. Os meninos falando assim, você cala a sua boca, porque a gente vai voltar pra igreja. Falava dessa forma, bem agressivo, né? E aí eu pegava e falava assim, não, a gente não vai, né? E você falava, estava sendo repreendida pelos membros da igreja por também? todo mundo. Todo mundo Contra começou a você. discutir. E aí o presidente... Eles eram agressivos? Era. E aí aquele amigo seu lá e Amigo tal... não, eles, né? Falava assim, não, ela tá transtornada, porque isso é normal, Marcelo, mas aí amanhã vocês vão lá, aí vocês fazem os convênios novamente. Aí eu lembro que o presidente falava assim, não, eu já coloquei o nome de vocês lá. Aí eu falava, não, você vai tirar esses nomes, eu não vou pra igreja, a gente não vai, Marcelo, a gente não vai. Quando eu falei isso, Michael, ele me deu um soco na minha cabeça, o Marcelo lá do sonho. Mas ele me deu um soco tão violento que eu senti parecendo que o meu cérebro balançou na hora. Mas foi um cérebro que foi soco na nuca? Na no nuca, lado? bem na minha nuca. Mas foi aqui assim atrás, mas foi um soco muito forte. E aí quando ele me deu esse soco, eu peguei e aí eu fiquei tonta lá na hora, né? E aí eu vi, aí tinha uma pessoa, olha que coisa louca, ela tava tirando de dentro da casa, como se ela estivesse varrendo, um tanto de cocô de bicho, de cachorro, de bicho, cocô. Como se a casa tivesse toda cheia de bosta de bicho. Aí foi quando eu acordei. E a da minha mãe? Sim, é mesmo. E aí, Maico, foi uma coisa tão louca. Tinha até a dona Márcia lá
mas não era ela com a aparência de hoje, era uma outra aparência. Mas ela é sabe? mais nova. Era uma senhora mais velha, como se ela fosse da idade dela aqui, aqui quando ela faleceu. Você sabia que era ela? Sabia que era ela. Aí eu falava pra ela assim, olha, dona Márcia, olha o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo na vida nossa. Olha o que ele tá fazendo, ele era você. Aí ela falava, não, minha filha, não fica assim não. Vocês, não fica assim, não fica triste, porque eu começava a chorar. Aí foi quando eu comecei a discutir com você, e aí você me deu aquele soco na nuca que, cara, foi assim, parecia uma ferroada. Sabe quando você sente aquela dor de cabeça? Sim. Aquela dor de cabeça que você não pode nem mexer o pescoço? Sim. Foi aquela dor que eu senti na minha nuca. E aí, aconteceu mais alguma coisa? Porque eu te contei bem de manhã. Só isso. E aí, Michael, foi isso, mas foi muito forte. E assim, a revolta que estavam... Todo mundo, né? Todo mundo pra voltar pra igreja, porque tinha que voltar, porque tinha que refazer os convênios lá na igreja. Quem é mormon sabe lá o que é. Convênio é batismo, batizar ordenanças. de novo, ordenança, exatamente. E eu revoltada, que eu falei que eu não queria. E eles estavam até me agredindo, mas estavam muito bravos mesmo. Aí eu acordei. Cthulhu, os Leviatãs, são os pais dos pesadelos. Esse trabalho, ele virou. Por 5 anos a gente foi atacado, a gente foi extremamente atacado, porque eu quis mostrar a versão Cthulhu do mundo e das religiões. Quando chegou a Era dos Cristais, que chegou a era, né, dos verdadeiros draconianos, portanto que o Mike viu lá os draconianos, né, com a mãe dele no sonho, tinha falado que eles estavam esbagaçados, é o desejo, o sonho desses seres, tanto os reptilianos primitivos, que são as entidades da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, esses orixás, tudo são esses. Até porque... São esses seres imundos, inescrupulosos, espirituais. Pode falar. Até porque é engraçado, né, que o ódio deles pelos Dracos, cara do céu. Porque os Dracos agora vão começar, os verdadeiros draconianos, a destruir o império nefasto que os reptilianos primitivos, que são essas entidades, são os orixás, são todas as entidades que atuam na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, tudo ali são reptilianos primitivos, que adoram Cthulhu, os Leviatãs, os povos do espaço. É até engraçado aquele sonho que eu tive, que tava eu, a minha mãe, a Marcélia dentro de uma casinha de tijolo, no meio de uma puta floresta, que pra mim era até aquela floresta amazônica, né? Sim. Lá essa floresta. Aí eu tava, se eu não me engano, eu tava sem a perna, uma das pernas, e a Marcela tava sem um braço. Alguma coisa assim, tava faltando um pedaço do corpo. Sim. Aí em volta da nossa casa tinha 4 dracos pretos no chão, todos sangrando, É o machucados. sonho desses seres Aí imundos. vinha do horizonte assim, em volta um tanto. Até lembra, né? Lembro. De reptilianos, aqueles mesmos daquela Dos floresta. olhos amarelos. Dos olhos amarelos. Com a minha Só que cabeça. não, calma aí. Aqueles exato, que tava com a sua cabeça na mão. E aí eles iam pra cima da casa daqueles seres, só que deu uma explosão do nada ali, né? Sim. Mas é engraçado o ódio que eles têm pelos dracos. Esses seres que são os orixás da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, são reptilianos primitivos, que são os pleiadianos que caiu na miséria cósmica espiritual. Eles não têm força e poder, nada, zero. No universo eles deixaram de ser nada. Vivem na miséria como pedintes que se alimentam de energias miseráveis. E aqui pagam de seres de luz e seres fortes. Na realidade não tem força e poder coisa alguma, zero. Quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Jeová. Quem tem poder são as forças dos arcanjos. Só que, igual o Mike falou, eles têm tanto despeito de Deus, Jeová, o Draco, Elohim, e dos arcanjos e de Miguel, que eles tentam imitar, mas eles são tão miseráveis que eles não conseguem nem tentar simular algo que seja próximo à força dos draconianos, orianos. Então o que acontece?
esses seres, eles cultuam os seres alienígenas do espaço, os polvos, que são leviatãs, e que apareceu aí também como o Cthulhu. O negócio é o seguinte, a banda virou. A banda virou, o trabalho, ele mostrou a densidade, o medo, a raiva, tudo. Mostrou o que é a força dos povos, que esses seres reptilianos adoram esses povos, assim como os miseráveis seres da dimensão do espelho adoram os povos que vêm do espaço, porque são seres que não possuem, digamos, o que é glória? Glória não é uma coisa religiosa. Glória se chama luz, poder, entendimento, lucidez do universo. Isso se chama glória. Não é igual o povo, glória, não. Glória significa lucidez, entendimento do universo, comunhão com o universo. Então esses seres não têm isso. Então eles se dão ao desplante de adorar seres que vêm do espaço externo, seres que não possuem qualquer tipo de glória ou entendimento do universo dentro das galáxias que contém a glória, o entendimento, a comunhão dos cristais. Eles vão induzir agora o máximo de pessoas a se revoltar contra o trabalho que eu faço, porque agora é a hora de quem realmente for draconiano, de quem for reptiliano. Isso eu falo, conversei com o Axel, e o Axel disse, eu te disse que ninguém fica neste trabalho. Vocês vão terminar sozinhos. Mas ele fala uma força de expressão. Que tipo, lógico que nós não vamos terminar sozinhos, mas ele dá a ênfase que tipo, a maioria vai cair. E ele sabia disso. E ele sabe. O Axel, ele é um oriano. Disso. Então os reptilianos orianos, agora quem realmente for reptiliano oriano, vai mostrar o poder e a força interna. Quem for de origem draconiana e for oriana, agora vai mostrar a força e vai precisar dessa força. Porque eles estão revoltados, porque agora a Era dos Cristais, com a proteção e a permissão de Miguel e todos os arcanjos sobre a direção do Elohim draconiano, oriano Jeová, agora a banda virou e agora eles estão sendo desmascarados. Os deuses dos pesadelos, os deuses do medo, os deuses de tudo que é densidade, os deuses que eles chamam de shadow people, são vultos escuros nos quartos que andam, são eles. Né, que muitos aí já vi, muitos achando que entende muito, né, que se dizem reptilianos, é um bandista, falando que seres que vêm do futuro. Olha só a insanidade, a falta de compreensão. Então os seres esfumaçados, os seres vultos, os seres os vultos negros nos quartos com olhos vermelhos, é tudo que eu vou falar na série sobre Leviatã e muito mais. Então eles estão revoltados porque sabem que eu estou trabalhando sob a direção de Miguel Arcanjo e agora realmente as pessoas vão provar a força de Orion, a força dos draconianos reais, verdadeiros, e não tem ser que vá parar. Então, como eles não conseguem parar, por exemplo, a força de Jeová, pela qual é o Supremo Elohim, e que nunca foi dominador, que dominador são eles que dominam a humanidade no medo, nas trevas, na ansiedade, na perturbação. Que é o sistema dominador? São os reptilianos primitivos, que são os exilados das Pleiades, que são os orixás, as entidades, todas que batem ponto nos terreiros de Umbanda, Candomblé e Quimbanda. São os seres, o que chamamos demônios da Goetia, que são seres da dimensão do espelho. Todos os seres da dimensão do espelho fazem parte do sistema de domínio e violação dessa dimensão. E os cabeças de tudo que são adorados. Quem são os deuses dos primitivos? Quem são os deuses dos seres da dimensão do espelho? São os seres invasores alienígenas de aspecto de polvo do mar.
Então, esse é o dominador. E o povo, ele se camufla. Eles se camuflam tão bem camuflados que, para a humanidade, ele se tomou no lugar de Deus. Como eu expliquei na série, ele se camufla, se tomando o lugar de Deus, para dominar a humanidade pelo medo, porque ele se alimenta de medo. Ele se alimenta de medo, desespero, raiva, ódio, indignação. Ele se alimenta de todo sentimento contrário, o que chamamos de benevolência ou paz. Mas Jeová permite isso acontecer. Porque Jeová ele quer fortes com ele. Jeová não quer voltar para Orion ou deixar os superiores acordarem no espaço, os superiores fracos. E nem quer levar fracos para Orion. Por causa desses seres polvo, uma hoste de anjos caiu. Anjos são diferentes de arcanjos. Arcanjos é inabalável. Anjos são corrompidos, são corrompíveis. Eu vou explicar na série dos anjos. Anjos são seres que podem ser corrompidos a qualquer momento. Arcanjos são inabalados. Não tem como nunca corromper um arcanjo. Mas os anjos caem. E uma boa parte do, digamos, cosmos aqui representado por eles aqui, nos filhos de Orion, caíram. Muitos filhos de Orion não estão encarnados, mas eles estão atuando junto às sombras. São draconianos e reptilianos orianos que se renderam ao povo porque não vigiaram, e esses dracos e reptilianos já acabou para eles, não regressam a Orion, acabou. Eles vão ser, no final das contas, esses vão responder ao conselho de Orion. O que eu sinto? Assim, fazer uma suposição. Eles vão ser destruídos por Orion. Eles não servem mais para Orion. Orion, o Conselho de Justiça de Orion irá destruir esses dracos e reptilianos. Orianos. Esses dracos e reptilianos orianos, eles odeiam os reptilianos primitivos. Mas eles, é como se eles se formassem uma unidade à parte. Na energia dos povos invasores, eles são uma unidade à parte. Eles não se misturam com os seres da dimensão do espelho, não se misturam com os reptilianos primitivos, eles não andam com essa turma. Eles têm uma turma só deles, fechada, é um clube fechado, aonde eles fazem as práticas deles, não se comunicam com a humanidade, eles não se comunicam com humanos tridimensionais. Mas eles fazem de tudo para atrapalhar os planos da galáxia, eles atrapalham Jeová, eles têm que ser, sempre têm que ser advertidos por Miguel. Miguel sempre está indo advertir eles, contendo eles, porque eles atrapalham. E muitas vezes eles invadem o mental dos grandes líderes e grandes empresários e o sistema do governo oculto. Eles têm grande poder de persuasão e muitas vezes eles lidam assim, eles lidam só com a nata da humanidade, só com a classe extremamente alta. Então eles manipulam os megas empresários, as megas empresas, os grandes cientistas, eles manipulam esses também mentalmente, mas eles trabalham à parte, mas para atrapalhar isso. Então, não é coincidência, eles estão investindo, atacando, mesmo porque agora vai começar as cirurgias espirituais do cristal e muita gente vai ser retirado lavas astrais e vão tirar as lacraias. O trabalho agora, ele tomou um ponto muito forte e eles, não é que eles estão com raiva, eles estão desesperados, porque na realidade eles sabem que agora os filhos de Orion ou seres de outros lugares que estão aqui, que eu não disse que aqui só tem Draco e reptiliano de Orion, tem de outros lugares, eles sabem que agora aqueles que investirem com força, esses vão ver proezas acontecendo. Então é por isso, justamente por causa dos cristais, mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Ela tem que fazer a parte dela, que eu fiz até um vídeo hoje, falando sobre, né, o ocultismo real, e a ficção, e ver mais além.
Eu expliquei a parte e quem fizer a sua parte receberá aquilo que busca. Eu quero a conexão com o cosmos e o universo. Faça a sua parte para que o universo responda. Igual eu falei das cirurgias espirituais que os colupos vão fazer. Não adianta me mandar dados, não me adianta mandar nada. Cara, eles vão definir. Se eles falar que não, é não. Ponto final. Se eles falarem vamos fazer, aí eles vão fazer. Então a questão nem é de minha escolha, é de escolha deles. Eu posso fazer tipo 20 cirurgias numa noite. Mas apenas uma eles podem pegar para fazer. Porque na realidade, eles podem simplesmente descartar o resto. Porque eles não são bobos, eles não são bobos mesmos. O homem engana o homem, mas ele não engana o ser astral extraterrestre. Mas muito obrigado, Michael. Obrigado, Fabiana. Sigamos fortes, porque agora, como posso dizer, o trabalho vai explodir em energia. Agora os verdadeiros dracos e reptilianos vão dar cara neste trabalho. Eles viram a densidade, o que ela é. Eles viram o sistema dominador que se passa por Jeová. Eles façam a escolha deles. Ou eles vivam nessa energia, eles sabem agora, eles têm lucidez de quem é o dono dela, ou eles escolham a energia que vai impulsioná-los a voltarem para as estrelas. Então a escolha nada mais é de cada um, e cada um que faça a sua parte. Tem 2 caminhos. Qual que é o caminho? Da compreensão, da meditação, da análise, do estado neutro para ir embora, ou o julgamento, ou da raiva, do rancor, do ego, da soberba, bem estilo dos povos leviatãs. Agora cada um faça a sua escolha e a gente vai perceber qual vibração pulsa em cada um. O principal aí é a aceitação, né? Com certeza. Porque as pessoas têm que entender, é o que eu tava até conversando com os meninos, né? Sobre a mudança. A mudança que houve é da própria pessoa, porque o trabalho, ele tá aí 5 anos, 6 anos, vai 10, 20, vai ficar até 30 quando a gente estiver anos, vivo. e tá sendo revelado as verdades. Eu, por mim, já tinha falado para você muitas vezes que como a gente aqui é uma família, a gente conversa bastante, até o pessoal sabe a minha opinião sobre saber de todas as verdades, né? Geralmente, o meu conselho, assim, logicamente que é o meu pensar, né, da Fabiana, é que nem todo mundo tá preparado para saber, né, da verdade. Tanto é que tá a prova aí que eles não conseguem mais distinguir o que para eles a aceitação tá sendo tão difícil, com certeza, quanto aceitar que ele é um ser cósmico e que ele não é humano, né? Não é muito mais difícil você aceitar dentro de você que você é um ser reptiliano, um draconiano, um ser cósmico, que você não é humano? Não é muito mais difícil isso? Sim. Né? Eu não vejo dificuldade nenhuma em aceitar que o planeta e o mundo aí está sendo regido em tantas eras por seres alienígenas de outras raças, outro diferente, como esse ser que está sendo revelado agora. Isso para mim é o de menos, assim, sim, de aceitação, né? Mas cada pessoa é uma pessoa, faça né? a sua escolha conforme a sua vibração. Meditem, viu, pessoal? Vocês meditem bastante. Aqui a gente conversa, estamos conversando como família, né? Um bate-papo aqui. Que vocês entram no coração de vocês, né? Que vocês sintam e meditem. Em meditação, vocês peçam pro ser, né? Pros aliados de vocês, conversar com vocês e mostrar a verdade, porque vocês não estão aceitando. O que seria mais difícil até hoje, vocês já aceitaram, que é a revelação de você não ser um humano. Isso para mim é o mais difícil em todo o trabalho, já que vocês passaram por isso. Então acho que aceitar outros alienígenas aí é o de menos, né?
Então, que vocês meditem, né? Nós estamos sendo atacados, eu fui atacada, muito, fui até agredida, tanto que eu tô com dor de cabeça até agora, minha cabeça tá doendo. Sim. E fui agredida, né? O Michael teve o ataque espiritual em cima dele, né? Em relação aos seres, né? A revolta dos seres. Então, pensem direitinho, é um trabalho duro, o Marcelo sofre muito com isso, ele faz todo um processo, né, de hoje, né, de mostrar para vocês, e ele é muito atacado, seres, a gente é o tempo todo atacado aqui em casa. Então, assim, realmente, como eu disse para ele fez um vídeo tão excelente agora, por último, que eu acho que agora em diante é somente fazer um vídeo aí, né, Marcelo, mostrando o que realmente é para Vamos ser seguir, mostrado, né, na série Leviatã, vamos ter muita coisa aí forte, dos arcanjos, draconianos, Sim. Orion, E o trabalho vamos abordar continua, o conselho, né? vai vir um conselho draconiano, vai vir muita coisa violenta, Sim. muita meditação e muitos procedimentos, vamos fazer esse povo tudo virar paranormal aí, cheio de habilidades para ajudar o próximo, para ajudar aquele que quer ser ajudado. Então, o conhecimento é poder e a gente não pode reter conhecimento. O conhecimento é doado. O conhecimento, quanto nós doamos e compartilhamos, mais conhecimentos nós recebemos. Se eu dou, eu recebo mais. Cada um tem a sua parcela conforme o seu merecimento. Se eu merecer receber mais, eu vou receber cada vez mais e mais e mais. Com certeza. Então a gente nunca retém conhecimento. Mas quer falar alguma coisa, Marco? Não, só isso mesmo. Tá, obrigado. Um beijo para todo mundo. Beijo. Fiquem todos em paz. É um prazer ter vocês na nossa reunião. Tchau, tchau.